Graça e paz, Jesus seja com todos, amém? Eu sei que vocês acabaram de sentar, eu queria convidar vocês a levantarem para a gente ler a palavra do Senhor junto. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, o primeiro versículo. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raízes em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma aflição ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém. Irmãos, pode se assentar, por favor. Essa palavra já é a terceira vez que eu prego, acho que vocês, todo mundo já ouviu pelo menos duas. E eu queria terminar hoje, mas hoje, quando eu estava estudando ela durante a semana, e hoje principalmente, eu vi que não vou conseguir terminar ela hoje. Vamos devagar. A gente tem que digerir, né? Tem que apreciar a palavra. Então vamos apreciar a palavra do Senhor. Quando eu comecei, eu falei que era a gente vê ali os terrenos, né? O solo. A semente é uma só. Eu preciso repetir para que você saiba disso. Semente é uma só. A semente, todos em Marcos 4, em Mateus 13, em Lucas 8, que falam sobre essa parábola, a parábola do semeador, eles citam, Jesus quando explica a mesma coisa. A semente é a palavra. É a palavra. E não é qualquer palavra. Não é a palavra minha, nem a palavra do pastor Moisés. Não é a palavra
do Steve, da pastora Camila, pastora Zé. Não é a palavra do Cris, não é a palavra da Renata, não é a palavra de nenhum do William, não é a palavra de nenhum de nós, é a palavra de Deus. É aquilo que vem da boca do Senhor. É aquilo que Pedro fala, que não cabe interpretação humana o que é falado pelos profetas. Por quê? Porque vem de Deus. A interpretação ela é dada por Deus. Não cabe a nós modificar o que significa. Dizer a semente é isso, a semente é aquilo, a semente é aquilo. Não. A semente é a palavra. Jesus falou que é a palavra. Então fica claro para você que a semente é a palavra. E a palavra de Deus. Porque em outra parábola, Jesus ele vai ensinar a dizer que plantaram trigo. E quando foram lá os cuidadores lá da plantação, eles olham e falam para o dono da seara, fala assim, olha, tem joio plantado no meio do trigo. Entendeu? Então, nem toda semente que você vê lançada, ela é uma semente boa. Mas a semente que é a palavra é sempre uma semente boa. Porque a palavra não compactua com os trevas. Porque a palavra é de Deus. Em Deus, tem coisas que não existem em Deus. Em Deus não há trevas. Em Deus não há mal. Em Deus não há medo. Não há medo em Deus. Em João, 1 João diz que em Deus não há medo. Você tem medo na sua vida, você precisa de Deus. Porque em Deus não há medo. Então a palavra, a semente que Jesus fala aqui, é a palavra de Deus. Não é o joio, é o trigo. Ele não faz mal, ele faz bem. Que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Lá em Jeremias falei, eu sei os planos que eu tenho para vós. E não são planos de ruína, são planos de alegria. Não é? Então, a palavra de Deus. A semente é isso aí. Então, repetindo para você, só para a gente recapitular, a semente é isso aí. E quando falei do solo, os solos são diferentes. Aí o solo é o nosso coração. Pode ser que a semente, que o nosso coração, ele seja um coração dividido, o que é um problema. Por quê? Porque certo ensinamento vai entrar no meu coração de Cristo e eu vou receber aquilo com alegria. E a terra vai estar fofa para receber. Mas tem ferida que o pregador toca, que essa eu não quero ouvir muito bem, não. Não é verdade? Todos nós somos assim. Todos nós temos pregações que o Senhor fala, que a gente recebe com alegria e fala assim, eu gosto disso, eu quero isso. Mas tem pregação da palavra que a gente ouve e fala assim, isso aí eu preciso estudar um pouco mais, ou eu preciso trabalhar um pouco mais em mim. O carrapicho, que às vezes é duro de tirar, machuca na hora de puxa a lã junto, não é? Puxa o pelo junto, então machuca. E isso às vezes a gente não quer, mas Jesus ele fala que isso é bom. Porque a palavra de Deus, a semente, ela precisa confrontar. A semente, irmãos, ela não entra na terra e ela começa a crescer sem movimentar a terra. Ela penetra na terra e ela vai, a ponta das raízes das plantas normalmente são finas. Por quê? Porque ela vai rasgando a terra até a profundidade. E a semente, que é a palavra de Deus, ela também é chamada de espada. E lá no livro de Hebreus, diz que a espada, a palavra, ela penetra na vida da pessoa até a divisão da alma e do espírito e é capaz de discernir qualquer intenção. A raiz dessa semente, quando a planta, ela brota, a raiz, a intenção dela é ir na profundidade da sua vida. É entrar em você e ir profundo, porque quanto mais profundo ela for, mais firme vai ser a obra, mais firme é a planta. Não é? Aqui em Osasco, em São Paulo, quando tem grande ventania, o que acontece? O que a gente vê na rua? Árvore caída. Por quê? Porque as raízes não se aprofundaram. Ou a planta foi plantada ali, já no momento em que a raiz dela já tinha que estar lá no fundo, e a idade já passou, e ela fica superficial. Ela só vai no entorno, não tem profundidade. Jesus, em outra parábola, ele diz que aquele que ouve a sua mensagem, aquele que ouve a semente, ouve a palavra, e obedece a palavra, é como o quê? A casa que é construída sobre a rocha. O que acontece quando vem tempestade, quando vem vento, quando vem furacão? Ela não cai. Está vendo? É tudo a semente.
A semente é uma só. Agora, qual que é o terreno que é o teu coração? A gente viu um coração duro, que é tão duro que a semente quica. E o pássaro de longe vê. Satanás de longe ele observa que a semente foi lançada no seu coração e você não absorveu, e o que acontece com ela? Ele vem e tira. Você sai pela porta, você não lembra nem o versículo que o pregador falou. Porque você não quer aquilo ali. Não foi Satanás que expulsou a semente, foi você, o seu coração. Mas esse Deus, ele fala que não prospera. Entenda bem, irmão, eu usei a palavra prosperar e eu tenho o maior receio de usar essa palavra, porque tem muita gente que entende prosperidade de uma maneira diferente. Eu entendo prosperidade como relacionamento com Deus. Eu entendo bênção como tudo aquilo que me aproxima de Deus. Às vezes, passar por uma dificuldade, sofrer e chorar, é bênção de Deus. Sabe por quê? Porque me aproxima dele. Então eu não entendo o sofrimento, a dificuldade que a gente passa e nos aproxima de Deus como uma não bênção. Não, não é. Para mim é uma bênção. Por quê? Porque me aproximou de Deus. Por que a gente vive nessa terra? Porque pecamos e nos afastamos de Deus. Jesus vem, morre na cruz e refaz a aliança. Por que a gente vai na igreja? Porque a gente quer se aproximar de Deus. Paulo, quando ele fala a respeito do dia a dia dele, né, ele fala, já que é para me gloriar, eu vou me gloriar. Por 4 ou 5 vezes fui chicoteado. Não sei quantas com chicote, não sei quantas com vara, fui apedrejado uma vez, 3 vezes náufrago no navio, uma das vezes fiquei o dia e a noite sobre as forças das ondas, até ser socorrido. Isso afastou ele de Deus? Então isso é bênção. Está vendo? Então, vida próspera é vida que tem bênçãos de Deus, que o aproxima de Deus. As dificuldades que a gente enfrenta tem que nos aproximar do Senhor. Então, o coração duro não tem isso, porque ele já rejeita. Ele rejeita qualquer dificuldade que tiver. Ele rejeita qualquer coisa que tenha que corrigi-lo. Ele rejeita, o coração duro, rejeita qualquer ensinamento que tire ele do conforto que ele vive, que tire ele do caminho que ele está andando, que tire ele dos prazeres que ele tem. Se Cristo ele diz na palavra que aquilo se faz não é bom, se a pessoa faz, ela já expulsa. Ele fala, não, eu não recebo essa palavra. Né? Você já ouviu gente falando assim? Eu já ouvi, a gente mesmo já falou isso alguma vez. Essa palavra eu não recebo. Por quê? Porque aquilo me afetou. Aí o coração duro. Depois a gente viu o coração pedregoso, não é? Que está cheio de conceitos dentro de si que precisa ser tirado. Por quê? Porque na hora da dificuldade, que os seus conceitos são falsos e caem e ruem, né? O que acontece com ele? Se afasta. Não aguenta. Não tem raiz. A raiz quer penetrar ali, mas tem pedra no meio do caminho. Né? Tem planta que tenta contornar. Mas essa aqui, Jesus falou, não, essa aqui não pode ter pedra. Porque a semente é santa. Não compactua com coisa que não é coisa impura. A terceira solo, a terceira vida, a terceira pessoa, coração que a gente vê, é essa que caiu entre espinhos. E essa é interessante. A outra também é, as outras também, eu gosto muito de estudar esse texto para aplicar na minha vida, porque a gente se vê, eu me vejo nesse texto, em cada pedacinho dele. Então, ela é interessante porque ela não impede a árvore de crescer. A planta, a semente brota, está ali, tem espinhos. Mas os espinhos não impedem que a planta brote. Ela cresce. Não é o que a palavra diz? Olha aqui. Outra parte caiu entre, versículo 7 do capítulo 4 de Marcos. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Ela não fala que a planta morreu por causa dos espinhos. Ela fala que o crescimento da planta foi prejudicado pelos espinhos. Não fala, ela fala que a planta não deu fruto. Por quê? Porque os espinhos sufocaram a energia da planta para dar fruto. E Jesus, quando vai dar a explicação sobre isso, ele fala que espinhos são esses. Que está lá, aqui, ó, no versículo
18, desculpa, fala assim, outras ainda, com uma semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra. Jesus diz o que é esse espinho. Jesus diz que o espinho é o quê? É as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Que no livro de Mateus, lá no capítulo 3, diz que os anseios pelos prazeres. Quando a gente fala em anseio aqui, a gente tende, pela nossa época, a pensar em ansiedade, não é? Mas aqui ele não está falando sobre ansiedade. Ele fala pelo desejo. Esse anseio aqui, ele é sinônimo de desejo. É desejo pelos prazeres que o mundo pode oferecer. Então, são 3 coisas aqui que ele fala. E eu queria hoje, eu queria ir adiante, mas hoje eu me alegro muito se Deus me permitir falar o primeiro. As preocupações desta vida. Esses espinhos têm nome. E o primeiro nome que Jesus fala nele é preocupações desta vida. E aí, para isso, eu preciso me amparar num texto para saber o que é preocupações. O que Jesus fala que é preocupações desta vida? Então, eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Tá? Mateus 6, 25. Vamos ver o que é a preocupação que Jesus está falando. Ele fala assim, ó, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Está vendo o que Jesus acha sobre preocupação? O que Jesus está falando? O que é essa preocupação, que é um dos espinhos que sufocam a sua vida? A minha esposa me mandou essa semana passada uma coisinha de internet, né, do Instagram, um meme no Instagram, né, que era a nossa cara. Ela ama muito viajar, eu também gosto muito de viajar, as crianças amam viajar, mas a gente não tem tido muito dinheiro para viajar. Aí ela colocou, tinha assim um meme, o marido e a mulher, aí falando eu e meu marido, né, ela e o marido dela, pensando na próxima viagem, quando na conta só tem R$7. Não dá nem para pegar 2 passagens de ônibus normal para passear de São Paulo para Osasco. Não é? Mas a gente se preocupa. A gente se preocupa que na conta só tem R$10. A gente se preocupa que tenha despesa para pagar. A gente se preocupa que a gente olhou para a despensa e a despensa não está cheia. A gente se preocupa porque não tem carne para comer. A gente se preocupa com a roupa de vestir no final do ano. Com que roupa eu vou passar o Natal? Não é verdade? A gente se preocupa com um monte de coisa, quando Jesus, ele falou que essas coisas, essas preocupações do dia a dia, elas não nos acrescentam coisa boa. Elas não nos ajudam a progredir, elas não ajudam a semente a crescer. Ela até cresce. Você vê na igreja,
o pastor chega, o irmão chega, né, está ali a paz do Senhor, vai, pega a palavra, e está bem, e prega a palavra, e tudo mais, a planta da pessoa não está desenvolvendo, por quê? Porque as sementes, o espinho da preocupação, ela está tomando boa parte da vida da pessoa. Está vendo como é que a palavra fala com todos nós? Não tem um aqui sequer, nenhum, do púlpito à última cadeira. Não tem um aqui que não se preocupe com essas coisas. Mas Cristo, Ele fala para a gente, não quero que você se preocupe com isso. Não quero. Por quê? Porque a vocês cabe uma coisa. Sabe qual que é que cabe? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisa ser mais claro do que isso. Precisa falar mais com a gente do que isso. Mas é difícil para a gente. Não é difícil? É difícil olhar para a conta e falar, daqui a 3 dias vence meu aluguel. É difícil ter que, de vez em quando, atrasar uma conta. Ou, em alguns casos, não pagar alguma conta. É difícil, não é difícil? Isso vira aumento na produção de espinhos. Irmãos, entendam bem. Tem coisas que é limitação nossa. E a gente precisa de ajuda. Sabe o que é? Administração financeira. É uma aula que brasileiro não tem. Então a gente não sabe como usar nosso dinheiro. E a gente é consumista. A gente gasta mais do que a gente precisa. A gente compra mais do que precisa. Não é? Isso é a nossa realidade. É a Bíblia, olhar a Bíblia, né? Olhar para a Bíblia e ler a nossa realidade através da Bíblia. As preocupações que Cristo está falando aqui, muitas das vezes, são plantadas por nós. O espinho é plantado por uma má administração. Por quê? Porque escolhemos coisas que a gente não deveria escolher. Porque a gente quer prazeres desse mundo. Que Jesus fala assim, mas para que você quer isso? Para que você quer uma roupa nova para o Natal? Irmão, nada contra se você tem condição de comprar uma roupa nova para o Natal. Compre, se você quer se vestir bem, vista-se bem. Mas é tão preocupante assim? Que vai descontrolar a sua vida financeira que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, para você ter aquilo, é importante assim para você? Vai aumentar seus espinhos. Irmãos, entendam, Jesus, quando ele olha para a semente, quando Deus olha para a semente que ele é lançado, ele já vê a planta. Ele já vê a árvore, ele já vê os frutos dessa árvore. Fala assim, olha, uma semente eu plantei, deu 30 frutos. Outra semente eu plantei, deu 60. Outra deu 100 frutos por um, até 100 por um. Olha só, são 100 frutos. Minha mãe falava quando eu era criança, né, que cada coisa que a gente faz segundo a palavra, obedece ao Senhor, é uma pedrinha que Deus coloca na nossa coroa. Cada obediência à palavra, obediência da vontade de Deus é uma pedrinha. Já pensou 100 pedrinhas na coroa? É muita pedrinha, né? Não é? Jesus, quando planta a semente, quando lança a semente, ele já visualiza como vai ser a planta. Mas ele também visualiza o solo. Ele fala que as preocupações dessa vida são espinhos. E que os espinhos sufocam a planta. E que se a planta for sufocada, ela não vai dar fruto. Você está feliz em viver da maneira como você está? Você está feliz em não dar fruto? Naquela semente que é lançada? Você se vê bem chegando na igreja e falando, olha, eu sou pastor, olha, eu sou obreiro, olha, eu sou ministro de louvor, olha, eu faço a obra e não dá fruto? Você está feliz com isso? Eu não estaria feliz com isso, eu não estou feliz com isso. Então, irmãos, vamos juntos buscar ao Senhor e treinar essa questão da preocupação? Vamos orar ao Senhor e falar, Senhor, nos ajude, nos fortaleça para que as preocupações do dia a dia não nos sufoquem? Vamos fazer assim? Vamos fazer vou usar aqui da
da coisa de escola. Levanta a mão. Quem não quer mais esse espinho na sua vida? Levanta a mão. Pode levantar. É isso, nós não queremos. Essa levantar de mão, irmão, não é ato profético, não. É oração. É oração. Né? Você sabe por quê? Já viu o judeu orando? Já viu o judeu orando? Ele fazendo assim. Você sabe qual o motivo? Que ele faz assim? Você sabe qual o motivo? Não é que ele está orando ritmado, não. Vou pôr aqui um som rap, vou ritmar no rap. Não, não é isso, não. Ele está orando e ele fala que quando ele ora, o corpo dele inteiro ora. Por isso que ele se movimenta. Que o corpo dele está orando. Então, você levantou sua mão, o seu corpo hoje está orando também com o seu levantar das suas mãos. Por quê? Porque nós queremos ser árvores que dão fruto. Por quê? Porque a árvore que não dá fruto, a palavra de Deus diz, Jesus ele fala que o galho que é enxertado na oliveira, quando ele não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. E não adianta dar flor, porque aqui a palavra, quando fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, diz que a flor, o quê? É lançada no fogo também. A flor murcha e joga no fogo. Mas o que vem depois da flor? Você sabe o que vem depois da flor? O fruto. O fruto. Ali a plantinha, ela está doida para dar fruto. Aí ela abre, gasta uma energia enorme para gerar fruto, gera a flor. E a flor, ela é polinizada. Algumas são polinizadas pelo vento, outra por insetos. E o inseto sempre leva alguma coisinha, não é? É a dificuldade. O vento é a dificuldade, o inseto também é a dificuldade. É quando você passa por aflição, né? Mas Cristo não colocou um parênteses lá dizendo assim, ó, aí vai ser uma bênção, sabe? No mundo tereis aflições. Né? Não é assim que Jesus fala? No mundo tereis aflições? Né? Ele não colocou, deixou assim, deixou para a gente colocar, e isso vai ser uma bênção. Ele não colocou. Mas quando a gente tem entendimento, a gente vê que as aflições que a gente vive nesse mundo, elas são uma bênção, por quê? Porque ela gera fruto. Sabe, a videira, ela tem uma particularidade bem legal. Eu estava ouvindo uma vez um vinicultor falando de como é que você faz para a videira dar fruta. Como é que faz para a videira dar as uvas. Ele falou, sabe o quê? O segredo é que precisa de um desequilíbrio. Se o solo é fértil demais, tem que faltar água. Se o solo é úmido demais, tem que ser menos fértil. Precisa ter um desequilíbrio. Porque só quando o desequilíbrio vem, é que a videira acorda e fala, cara, eu preciso dar fruto para poder ter geração futura. Porque se estiver confortável, se estiver agradável ali, tendo todos os nutrientes, a quantidade de sol necessário, a quantidade de umidade necessária, sabe o que a videira faz? Ela fica ali com as suas folhas verdejantes. E não dá fruto. Você entendeu? Que a preocupação que você tem com os problemas que você vive, você, ao invés de entendê-lo aquilo como uma bênção de Deus para que você dê fruto, você entende que aquilo ali é para você ficar preocupado. Ao invés de você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou passando por dificuldade. Senhor, olha aqui a minha conta bancária, olha aqui o meu trabalho, olha aqui a minha despensa, olha aqui, Senhor, minhas roupas já estão rasgando, minha esposa já não tem mais linha, nem espaço para costurar. Olha, Senhor, eu preciso de ajuda. E aí o Senhor faz o quê? Você conhece um justo a mendigar o pão? Eu não conheço. Se for coisa de emergência, Deus manda alguém na sua casa. Irmãos, eu quando era solteiro, na casa do meu pai tinha um bom emprego. E uma hora ele perdeu esse bom emprego que ele tinha. No começo foi tranquilo, porque como o emprego era bom, o FGTS dele era muito bom. Então teve aí um recurso que durou alguns anos. Casa própria, recurso bom, mas uma hora o recurso acabou. E a gente começou a fazer conta para pagar conta de luz. Meu pai não conseguia emprego, o que eu tinha não era suficiente para manter a família, o meu salário era muito pequeno, o meu emprego não era tão bom quanto o do meu pai. Então a gente começou a passar dificuldade. Um dia meu pai estava em casa, num sábado, e ele lembrou, nossa, você lembra aquela época das vacas gordas?
que a gente fazia churrasco e vinha todo mundo da igreja para cá para casa para fazer churrasco. E hoje a gente não tem uma carne sequer. Em casa, aliás, tinha, acho que no sábado tinha um pacotinho de carne moída, que foi o que a gente comeu, né? E aí eu vi que meu pai se recolheu, né? Lembrando daquilo, aquilo trouxe dor para ele, ele se recolheu, e nesse recolhimento dele, ele foi pedir para a pessoa certa. Ele foi para Deus e falou: Senhor, olha só a minha situação. Sabe o que meu pai fez? Ele pegou as preocupações, que são os espinhos que impedem de frutificar, e ele falou assim: Senhor, aqui, Senhor, isso aqui não está bom, me ajuda a limpar isso aqui. Eu não quero ter preocupação com isso, Senhor. Eu quero me preocupar com outra coisa, com a tua obra. Eu quero me preocupar, Senhor, em dar frutos. E aí o que aconteceu? Tocou a campainha. Era um irmão da igreja, que tinha uma condição muito boa, e ele veio com um saco de carvão, com 2 sacos lotados de carne, e falou assim: tá aqui, pastor. Deus me mandou vir aqui e te dar isso aqui. Você está vendo? Quantas pessoas você conhece que já passaram por isso? Eu creio que muitos, porque isso não aconteceu com uma pessoa só, acontece com todo mundo. Todo mundo que confia em Deus, Deus age em seu socorro, Deus ajuda, Deus não deixa faltar. Por quê? Porque Ele não deixa faltar para os pássaros, que não plantam, não colhem, não trabalham. Ele não deixa faltar vestimenta para as flores, que não tecem, não fiam. E vocês valem menos do que pássaros? Não, Jesus fala: vocês valem muito mais do que pássaros, vocês valem muito mais do que flores. E a gente fica preocupado, perdendo a cabeça com a preocupação, brigando mulher com marido. Por quê? Porque estão preocupados. E o espinho crescendo. E a obra que Deus tanto olhou na sua vida e falou: vai ser uma bênção, sendo sufocada pelas preocupações deste mundo. Mas de hoje em diante, nós, como igreja de Deus, orando ao Senhor com as nossas mãos levantadas, dizemos ao Senhor: Senhor, nós não queremos perder nosso tempo com as preocupações deste mundo. Sim, Senhor, nós vamos trabalhar. Sim, Senhor, a porta que o Senhor abrir, nós vamos trabalhar e vai ser uma bênção. Sim, Senhor, nós vamos fazer de tudo para administrar bem os recursos que Deus nos dá. Sim, Senhor, nós vamos lutar junto como família e vamos passar pelas dificuldades. Sim, Senhor, eu vou ouvir a sua voz quando eu estiver na abastança e o Senhor fala para mim: leva para o meu irmão, leva para o teu irmão, ajuda ele. Fala para o seu irmão: meu irmão, pega aquela conta de luz que está atrasada, me dá que eu vou pagar. Se Deus te dá mais do que você precisa, irmãos, você precisa ajudar. Porque Ele te deu para você ser abençoado, compartilhando com o seu irmão necessitado. Quantas palavras tem aqui na Bíblia falando sobre isso? Muitas palavras. E você não seja orgulhoso para rejeitar, quando você souber que precisa. Amém? Deus não tem parte com o orgulhoso. Deus não tem, Deus odeia o orgulhoso. Mas você não, você vai ser humilde, grato a Deus pelo envio do socorro. Amém? Deixamos de lado a preocupação. Tomamos sobre nós a bênção de Deus e buscamos o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Eu vou parar por aqui, pastor. Viu? Vou parar por aqui, porque senão outra eu vou me alongar demais. Então, numa próxima oportunidade que Deus nos abençoar, se não eu, outro irmão vai assumir que vai continuar a palavra de Deus, porque Deus, Ele age pelos seus e todos nós somos dele. Amém? Deus abençoe a igreja, a paz do Senhor Jesus. A palavra está com o pastor Moisés. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, e nós aqui reunidos como parte desta igreja, querendo frutificar no reino a partir da semente, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém, Jesus, glória a Deus.